Iniciamos neste momento a nossa quarta aula sobre os pilares tecnológicos. Quais seriam os principais pilares tecnológicos que nós iremos trabalhar nessa disciplina? O Big Data e análise de dados, a inteligência artificial, os robôs autônomos, a simulação, a integração de sistemas vertical e horizontal, a internet das coisas, a computação na nuvem, a fabricação de aditivos e a realidade aumentada. A começar pelo Big Data e análise de dados, nós temos que eles são capazes de processar e armazenar uma grande quantidade de dados de diversas fontes, como sistemas de gestão das empresas. Então, um exemplo clássico que eu dou para os alunos, se você tem um ERP, um software de ERP, pode ser, por exemplo, o SAP, e a empresa ela busca também conhecer o comportamento de compra dos seus consumidores através das redes sociais como o Instagram e o Facebook, essa integração ela é possibilitada por meio do Big Data, em que ele pega os dados estatísticos das duas redes sociais e correlaciona com também o de produtividade interna da empresa a partir do SAP. Com isso, você consegue analisar os dados que se tornam informação e conhecimento e toma decisões a partir desse embasamento em tempo real. É importante, antes de tudo, tentarmos refletirmos sobre algumas perguntas, como de que forma específica, onde esses dados estarão armazenados de forma segura e ao mesmo tempo disponíveis para acesso de qualquer lugar. Lembrando que nós temos uma grande preocupação em relação à segurança desses dados, uma vez que eles estarão, por exemplo, em nuvem, computação em nuvem. Outra pergunta pertinente, que é importante refletirmos, é de que forma esses dados podem ser processados para auxiliar as empresas a tomarem decisões de forma mais rápida e inteligente, já que a autogestão exige rapidez, uma vez que os dados são em tempo real. É importante também entendermos, e buscarmos conhecer quais ferramentas estarão incumbidas de analisar esses dados. Nós temos uma gama imensa de ferramentas, mas nós precisamos saber quais serão dedicadas a essas necessidades. O Big Data traz a interlocução de recomendações em redes sociais de perfis de clientes com base no comportamento de compra. Vou te dar um exemplo muito claro. Quando você, por exemplo, acessa o Google e faz uma pesquisa sobre uma TV Smart 85 polegadas, você tem lá uma série de TVs de várias empresas e com os preços sugeridos. Ok, quando você entra numa rede social, sendo ela o Facebook ou o Instagram, principalmente o Instagram, a partir daquele momento vai começar a aparecer para você stories, anúncios patrocinados dessas marcas, dessas empresas que vendem televisão. Vejam que essas recomendações, elas trazem um efeito, principalmente pelo marketing inbound. É importante também entendermos que a capacidade humana para analisar todos esses dados que se encontram tanto dentro dos arquivos internos da empresa, quanto também de redes sociais, de outras fontes, não se aproxima de uma base tecnológica. Infelizmente, nós temos uma capacidade racional ainda limitada se comparado ao grande número de informações multifacetadas. Outro cenário que é importante entendermos, pilar, é a inteligência artificial. A inteligência é caracterizada por softwares e mecanismos que percebem o seu ambiente e, ao mesmo tempo, toma decisões assertivas. Não é algo novo, foi desenvolvida logo após a Segunda Guerra Mundial, demorou, foi chegar até aqui, né? Já em 1957, o pesquisador John McCarthy já propunha o desenvolvimento de dispositivos ou métodos que ampliassem a capacidade racional do ser humano para a solução de problemas complexos. E uma das suas características envolve a aprendizagem com erros e acertos, a identificação de padrões sensoriais e visuais. Vou dar um exemplo clássico para você. Uma empresa de iogurtes teve um grande problema com o lançamento de um novo sabor. Você já deve ter ido na casa de alguém, ter experimentado um produto e alguma comida, e ao final você deve ter dito que amou, gostou, estava muito gostoso, mas afinal não estava. Bom, essa empresa também enfrentou esse problema. As pessoas que degustaram esse sabor disseram que estava bom, que gostaram, que era delicioso. Quando essa empresa produziu, o mercado não absorveu a sua produção. O que a empresa fez para tentar eliminar esse problema? Bom, a empresa criou um software em que a pessoa, ao degustar o produto,
Ela senta à frente de uma tela do computador e o software faz a leitura facial. Porque não se engane, o nosso corpo fala, as nossas expressões, os nossos gestos. Com isso, a empresa reduziu drasticamente a questão do nível de erro no lançamento de novos produtos. Porque lançar um produto e não vender é algo muito delicado, você perde dinheiro com isso. Então é importante dizermos também sobre os robôs autônomos, que não é algo recente, já advém desde a terceira revolução industrial, que nós falamos, né, na nossa primeira aula da introdução, só que o atual cenário envolve a capacidade de atuar de forma autônoma e segura, tendo uma maior capacidade, e aí falando de peso mesmo, e o menor custo possível. Qual empresa não quer, por exemplo, um robô que faça um carregamento de um estoque com uma capacidade muito maior do que a de um ser humano? E o menor custo possível. Toda empresa quer isso, né? Então, os robôs autônomos, eles vêm para isso. Nós temos também a simulação, que é um mecanismo importantíssimo de apoio à tomada de decisão. A simulação, ela traz para a gente também informações de tempo real. E a otimização a partir de construção de testes com modelos virtuais. Então, é importante pensarmos que a simulação, ela traz um grande ganho. Vou dar o exemplo de um veículo. Quando o veículo ele é produzido, ele vai para o test drive. E ele vai também para aquela simulação interna da empresa. A simulação, por exemplo, de uma colisão. Qual que vai ser o comportamento do veículo? Como que a pessoa lá dentro, né, será impactada? E aí eles colocam bonecos, por exemplo. Com a simulação computacional, nós temos aí um ganho muito maior de informações e decisões. Por quê? Porque eu não preciso produzir, por exemplo, um protótipo para fazer esse cenário acontecer. Eu posso fazer ele através da simulação. Muitas empresas utilizam também a simulação para treinamento. Já existe, né? E os sistemas integrados acontecerá em redes intercompanhias. Muitas empresas terão esse sistema de simulação integrados, como, por exemplo, empresa, fabricante, fornecedor, dentre outros, possibilitando uma maior automação. É importante também entendermos o pilar tecnológico da internet das coisas. A internet das coisas, ela visa integrar diversos equipamentos físicos e virtuais como forma de obtenção de informação em tempo real por meio da internet. Então, a internet das coisas, ela também vem para ficar e ela se consolida nessa indústria 4.0. Um dos exemplos que nós temos muito utilizado dentro da logística é a identificação por radiofrequência conectada, o RFID. A conectividade entre objetos físicos e sensores inteligentes e softwares possibilita, inclusive, a eliminação de erros. E funciona como um grande sistema nervoso. E aí nós estamos falando nosso sistema similar ao nosso sistema nervoso do corpo mesmo humano, né? Em que a troca de informações acontece em diversos pontos. Porque concorda comigo que se você machucar o seu dedo, não é só o seu dedo que vai doer, o seu corpo todo vai sentir. Então, quando a gente aplica, por exemplo, né, essa conexão a partir da internet das coisas, nós temos um grande sistema nervoso interligado, possibilitando essa troca de informações em tempo real. Outro pilar também considerado dentro da indústria 4.0 é a computação na nuvem, Cloud Computing. Nós temos que não é algo recente, mas a sua aplicação será intensificada cada dia mais, devido ao grande acúmulo de dados e à performance de tecnologia envolvida. Antes a gente salvava os documentos, né, do nosso computador, por exemplo, num disquete. Depois passou para o CD, depois o pendrive, depois um HD externo. Hoje, a maioria das pessoas usa computação na nuvem para salvar e acessar de qualquer lugar. Então, essa tendência, esse tipo de serviço, ele irá se intensificar muito, inclusive dentro das organizações. É importante a gente entender que existirá uma mudança na operacionalização tecnológica. Ao invés de adquirirmos hardware, máquina física, nós iremos, inclusive, adquirir mais serviços como esses. A virtualização com a otimização dos recursos e a flexibilidade para o usuário. Então, essa otimização desses recursos, eles acaba acontecendo e vai gerar uma maior flexibilidade para o usuário, dele acessar em qualquer lugar, em tempo real.
Mas é importante citarmos e reforçarmos, né? Na verdade, nós já citei isso para você, mas vou reforçar a preocupação com a proteção contra ataques cibernéticos. Uma vez que informação é algo muito delicado e é algo que pode gerar conflitos diversos ou outros problemas. Nós temos também como pilar tecnológico da indústria 4.0 a fabricação de aditivos, a partir de uma estrutura descentralizada, com produtos customizados, que possibilitará uma redução de despesa de estoque. Um dos exemplos clássicos que nós temos são a impressão 3D, a manufatura aditiva. Então, vamos falar do cenário de prótese e órtese. Ao invés de você ter lá N próteses, e que é algo muito personalizado, a depender do tipo de amputação da pessoa, você vai, a partir de, por exemplo, de uma impressora 3D, produzir uma prótese ou uma órtese de acordo com a necessidade específica da pessoa. E aí você vai atender com satisfação o seu consumidor e, ao mesmo tempo, reduzir estoque, porque você não precisa ter vários produtos padronizados no seu estoque que muitas das vezes nem atende a necessidade dele. Assim como, por exemplo, prótese também e órtese para animais, que é um comércio que ainda não é bem consolidado, né? A gente vê cenários de muitas vezes pessoas tendo que colocar até cano PVC, né, como um mecanismo ali para ajudar o animalzinho a andar. Hoje a impressão 3D ela favorece muito nesse cenário, principalmente na medicina veterinária, na medicina animal, né? Nós temos também como pilar tecnológico a realidade aumentada, que suporta uma grande variedade de sistemas, de softwares integrados. E ela possibilita a integração do mundo físico ao digital. Vou te dar um exemplo da arquitetura. Hoje a realidade aumentada ela é muito utilizada para você visualizar como que sua obra ficaria ao final. E aí a arquiteta vai, coloca um QR Code na obra, vamos supor, levantou as paredes. E aí coloca um QR Code lá. A pessoa faz o escaneamento pelo celular e ela anda com o celular pela obra. Ao girar o celular, ela vai visualizando como aquele local já ficaria acabado. Então, é uma tecnologia que, como eu disse, pode ser aplicada em diversos setores. Nós falamos agora sobre os principais pilares tecnológicos para caminharmos para a aula 5, que é uma aula sobre aplicações da indústria 4.0 logística. Quais empresas estão adotando, o que elas vêm fazendo em diversos setores. Te vejo na próxima aula. Até lá!